Passa das 6 e a luz desse dia vai mergulhando e sumindo no céu. Ele abre a porta sem grande euforia, volta pra casa cumprir seu papel, troca de roupa e devora a comida, toda atenção pro jornal. Poucas palavras contém a nossa vida, pra ele isso é tão normal. Passadas 11 e essa noite ele cisma que os meus carinhos precisa demais. Muitas palavras, sorriso, sofisma, como se eu fosse objeto e não mais. Logo ele alcança o que quer e adormece e morre um pedaço de mim. Choro depois, é o que sempre acontece, e eu morro vivendo assim. Vivo morrendo assim. Passa das 6 da manhã, novo dia. Pesado, pesado. João Alexandre, que você que está desde as 3 horas está vendo o João Alexandre em dose dupla hoje aqui no Cornani Online. E nós desde a hora do almoço. Desde a hora do Ouvindo, almoço. né? Isso daí. Cara, almoçar com vocês foi uma hemorragia de satisfação inoxidável. A gente faz isso tão pouco, devia fazer mais. Isso é bom. João, Sem bem-vindo dúvida. aqui no Papo. Eu sou mais sozinho. Eu me ofereci dessa vez, né? E vocês Você é aceitaram. bem-vindo do mesmo jeito. Porque é o seguinte, eu ia fazer aqui o programa com o Kainan antes, aqui, meia hora, depois você assiste, ele tá aí também. Aí eu falei, eu vou estar aí na quinta-feira, pergunta pro Brega, pro Fernando, se não tem problema eu participar do Papo Não, na não Rede. problema nenhum. Não, na verdade, nós fizemos uma conferência com o Choi É. e Pra decidir. cada um deu o seu voto, entendeu? E melhor de tudo. Você está por aqui por algum unanimidade, negativo? João. Como você estava por aqui, fica, vai. Você está por unanimidade aqui, fica tranquilo. Bem-vindo, Mas me João. conta um pouco a história dessa canção que você começou esse papo, que ela fala de um sentimento de dor que me parece que é muito comum nesse dia de hoje, me parece que é muito comum particularmente às mulheres. Sim. Qual que é a história dessa canção, João? E assim, né, só para acrescentar pensamento de quanta poesia que você e os que você vai citar fizeram e fazem, que não levam o nome de Deus, né, o vocábulo. Sim. Né, mas tem Deus, né? Mas é. Tem muito de Deus. Eu acho que o né? grande desafio é esse, porque tem muita gente. maravilhoso. Justamente acontece o contrário, né, Brega? O pessoal usa o nome de Deus e É, não fala sobre o que Deus gostaria que falasse. Excessivamente. Parece que os em vão, né? Parece. Aí o que acontece? Eu sou da segunda geração, o pessoal me chama de dinossauro, eu já sou jacaré, né? Eu sou aquele Jorjão Camargo. Jorjão, um beijão pra você se você estiver assistindo aí. Eu já sou jacaré, mas assim, a primeira geração, que antes de mim, antes da minha, tipo, 10 anos antes, talvez, Bomilca, Guilherme, Pimenta, Aristeu e tantos outros, Stênio, um pouquinho mais velho também do que eu. Essa geração tinha como objetivo fazer música não para um período, não para um mercado, não para um consumidor específico, mas e essa música específica, ela foi para um CD chamado Estações do Amor, que foi lançado, uma encomenda do Jaime Kemp que não deu certo, né? O Jaime Kemp queria um CD sobre família para Cepal na época. Sei. E a gente... Matei a saudade do Jaime Kemp segunda-feira. Tô sabendo, lá no encontro, nas lá foi comemorações dos 50 anos de Beijão JV, pro Jaime, viu, pra Judite, de pessoal vencedores, querido. aliás, beijo para esse povo O todo. Jaime é uma doçura, nem parece a idade que tem, cara, a energia. Mas aí eles encomendaram essa música, um disco sobre família. Então tem outros sobre separação, tem outros sobre... Tem muitas músicas bonitas nesse CD. E essa era uma delas, né? Quem cantou na época foi a Cíntia Escola Quesada, que tá lá nos Estados Unidos. Isso. Beijão pra ela também, querida, saudade. E a gente gravou isso, assim, era uma época em que a gente queria... Na verdade é o seguinte, cara, eu acho que você tá falando de uma coisa, Brega e Fernanda,
a gente queria competir era com os grandes compositores, Chico, Caetano. Porque era um tempo correlato, né? Sim, A chamada MPB vivia a gente queria algo processo de produção. A gente queria algo que fosse ali, que não ficasse devendo, né? Não ficou. E não ficou, mas assim, eu o acho que não, eu gosto. O que ficou a desejar é o consumo, entre aspas, no bom sentido, né? Do público, né? Que acaba consumindo muito mais a tal música secular, nesse sentido, e a tal música... A música, vamos dizer assim, a música popular, a música da grande massa. Essa música fica, de repente, confinada a ambientes menores, né? Mas, pô, isso que você cantou... Tem uma frase do Duke Ellington, que foi um grande jazzista, né? O Duke Ellington foi aquele cara que fazia da época das Big Bands, dos anos 40, 50 ali. Ele falava assim, quando o músico compromete a sua qualidade musical, olha que interessante essa frase, e ele rebaixa isso ao gosto da grande massa, ou das massas desmioladas, ele falava. Ele não está sendo honesto consigo mesmo. Ele fala assim, se o dinheiro é mais importante do que o seu talento, ele entregou-se à prostituição. A gente não queria se prostituir tipo assim, em resumo. Entre nós, então. Cá entre nós, então, que tem é o que mais, mas em todo o mercado, né, Brega? No mercado pastoral, no mercado musical, no mercado artístico, no mercado de carro, tem tudo. Negocia-se por valores menores. O amor ao dinheiro, o bendito amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? Complicado. Verdade. Mas, já tem pergunta aí, já. Tem um monte de pergunta aqui, João. Tem um camarada. Eu só falo o começo do e-mail, não tá com o nome aqui, lá de BH, HJR80, arroba alguma coisa. Boa tarde, Brega. E esse dinossauro, tá vendo, cara? Estão te colocando naquela era geológica lá, mas enfim, admiro você pela música. Eu ainda tô vivo, né? Quer dizer, eu não sou dinossauro. O Guilherme fala isso, eu não sou porque eu tô vivo. E olha que bacana, ó, lá da Alemanha, desculpa, da Holanda. Rapaz! Marina Flor de Maio, cara. Está de volta, Marina. Olha aí, estou aqui, o meu português. Onde você anda, Marina? Sumiu. Beijo. O senhor vai conhecer ele em maio. João, você sabe que traduziram uma música sua em holandês? Tô sabendo, acho que Olhos no Espelho. Acho que é Olhos no Espelho. Um idioma que não tem vogais. Sim, um grupo de lá gravou isso aí. Que legal, que bacana. Bem-vinda, Marina. Temos aí Samuel lá da Transmundial. Olha aqui, abraço a todos, é o colega. Isso, estúdio do grande João. Beijão pra você, Samuca. E a Mila de Campos aqui mandando um abraço também, lá de Votorantim. Mila é de Porto Feliz, por aí. Legal. Bem-vindo, gente. Qual que é a leitura que você faz? Já que você está falando assim, a gente está falando de eras, né? E eu acho que você comentou, eu não sei se é um consenso aqui no estúdio, mas você falou de um período que eu acho que foi uma era de ouro da música brasileira e que contaminou e fez um bom contágio na chamada música cristã. Foi, né? Foi um pouquinho depois do Vento em Popa, né? Foi, fazia parte por ali, acho que foi por ali. Né? O de Vento em Popa foi um divisor de águas. Literalmente. O de Vento em Popa já é meio que um fruto, talvez até um pouquinho antes, né, Fernandão? A gente está falando de uma era... eu acho que de Vento em Popa veio reverberar essa era que acontecia antes, mas ali eu acho que houve, no contexto talvez do chamado da igreja evangélica de então, foi o que dividiu as águas, vamos dizer. Sim. Como que você faz a leitura desse universo, João? Você que é músico, você que é artista, você que tem viajado muito o Brasil, e eu imagino que a situação hoje é muito mais complexa, mas qual que é a avaliação que você faz desse chamado mundo musical que acontece lá fora, o que eu estou dizendo em termos da chamada música secular, e aqui dentro? E onde que a gente pode garimpar? Porque tem coisa boa ainda sendo feita. Cara, eu acho o seguinte, Fernandão, eu sempre falo isso, já falei isso lá no caminho uma vez que eu fui tocar, que assim, como tudo na vida, é uma questão de escolha. Então, você merece a música que você ouve. Cada um merece a música que ouve, porque é uma questão de escolha. O único problema que eu vejo em relação à música, à fé, é que a fé vem pelo ouvir. Então isso é muito mais sério, né? Você concorda? Se eu me permito ouvir qualquer coisa, no sentido que, vou ouvir de tudo. Então ouça tudo, mas siga a Bíblia no sentido de reter aquilo que é bom. Sim. Se eu me dou ao luxo de ouvir tudo, ou me deixo ouvir, pode ser que a minha fé vire qualquer coisa. Né? Eu não posso ouvir qualquer coisa, como eu também não visto qualquer coisa, como eu também não como qualquer coisa, como eu também não assisto qualquer coisa. Então eu acho que há sim, às vezes há uma preocupação com a coisa da internet, e eu ouvi alguém falando isso com muita razão. Antes da internet, o que acontecia? O sujeito era bom e por isso ele ficava conhecido.
Então você viajava quilômetros para assistir um cara, ou você, uma estação de rádio, você, Sim. entendeu? O cara era bom e por isso ele era. Hoje em dia, só porque o sujeito é conhecido, todo mundo acha que ele é bom. Não é? Então você. Pelo volume. Você tem verdadeiras nulidades musicais que são unanimidades populares. E eu não vou citar nomes aqui porque eu posso ser um cara chato, já sou chato. Todo gordo é chato. Mas eu não vou citar nomes assim. A gente vê muita gente famosa que não tem nada, não é tudo isso que estão falando que é, entendeu? Só que o cara é famoso. Como ele tem seguidores, todo mundo acha que ele é bom porque ele tem esses seguidores. E tem essa tendência de porque o cara, como ele tem muitos seguidores, parece que ele é bom, né? E mudou muito no sentido, inclusive, mercadológico, né, Fernando? Antigamente você fazia um CD que ia da faixa 1 à faixa 10. Então tinha uma história para contar. Você escolhia aquela primeira faixa, a segunda faixa, a terceira. Tinha um porquê, né? Tinha um porquê. Era uma obra de arte a ser ouvida. Tanto que algumas poderiam virar sinfonias, né? Mas tinham várias. Agora, era quase uma sinfonia, porque assim, é uma obra de arte no sentido colocacional. Tudo tinha uma ordem. Né? Às vezes decrescente também, mas tinha uma ordem. Hoje em dia o Deezer te propõe a faixa 5 do CD tal, a faixa... Então, eu acho legal quando alguém... Tô aqui, agora um conselho meu, quando você ouvir uma faixa do CD, vai ouvir o CD inteiro, bicho. Pega o trabalho inteiro do cara, vê como é que é, né? Até música instrumental, o Kainan estava aqui comigo, ele podia até confirmar isso. Até música instrumental tem um porquê da primeira faixa tá ali, da segunda. É uma obra de arte. É que nem você entrar... um enredo. É que nem você entrar numa galeria onde está expondo Dali. Fala, bicho, eu não quero ver esse quadro, eu quero ver aquele último lá. Não, cara, você vai vendo os quadros. Então, todos são preciosos. O roteiro, né, que foi feito. E ler a história e saber. Que nem o Salmo, cara. Ou talvez para resumir aquela questão, né, de você ver um quadro, a Mona Lisa, e você fala assim, não, eu quero ficar só com os olhos dela. Isso, e perde a pintura, o quadro os todo. Detalhes. Isso. Fica a síndrome do ponto. Às vezes que eu acho que retrata talvez uma característica da nossa época da fragmentação, né? Ah, com certeza, mas eu acho que naquela época, por exemplo, você tinha isso aqui, quer ver, ó? O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Você lembra disso? O ouro afunda no mar, originais do samba, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Olha que lindo. Isso aqui eu lembro, eu ouvia isso direto. Não queria ser um mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém um momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. Isso tocava no rádio, bicho. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce no lodo, gerando pérolas finas. Quer dizer, olha que momento que a música brasileira tinha. Quer dizer, os sambas do mais popular, que era o originais do samba. Mussum fazia parte do original. Na profundidade. Meu Deus, mano, meu Deus. Então, e essa música me lembra aquela expressão da Adélia Prado, que é bem conhecida, que ela fala que Deus dá a ela, às vezes, a capacidade de ver uma pedra e só olhar uma pedra. Sim. Porque ela é aquela que de vez em quando olha... De vez em quando não, na maioria das vezes a Adélia olha uma pedra e vê uma poesia na pedra, ou seja, naquilo que é o comum, que é o que essa música está falando. Sim. Mas a poesia está nela, né? Eu acho que no caso dos evangélicos, eu acho que eu já falei isso também uma vez aqui, ou para vocês, não lembro. Há um desejo, há uma coisa natural no povo evangélico, de maneira geral, cristão, de querer buscar coisas sobrenaturais, no que diz respeito a Deus. Sim. E é sobrenaturalmente difícil o povo de Deus procurar coisas naturais na hora de encontrar Deus. Então as pessoas não conseguem morder uma manga rosa e falar, pixe, isso aqui é Deus, mano, que doçura. E entender que é culto. É culto, cara, que a lambida do cachorro é um culto, que o abraço da filha é um culto. Então, procurar Deus naquilo que não é evangélico talvez seja o grande desafio que a gente tem. Eu proponho para as pessoas, em relação à arte, principalmente. Eu estava lendo tempos atrás, não, só uma coisa, essa coisa do que eu acho que assim, é a riqueza do cotidiano, né? Estava lendo uma passagem de Gênesis tempos atrás. Gênesis 16, verso 16, último versículo. Deus fala para Abraão e diz assim, ele tinha 86 anos.
Pula o capítulo 17, verso 1. Abrão tem 99 anos e Deus sai de novo. Essa lacuna fica... Cara, são 13 anos. E aí a questão assim, o que acontece? E a fala assim, o que acontece quando parece que nada está acontecendo? Que é o lance do cotidiano. Sim, sim. Né? E essa riqueza que a gente Jesus, pode ver... até os 12, depois ele vai, parece com 30 e pouco. Fica uma lacuna entre o... Tipo assim, onde ele vai lá sobrenatural naquele 18 tempo. anos, né? Ele era carpinteiro, o cara trabalhava nada. com o pai, ele entendeu? 18 anos de vida comum, né? Boa. Ô, João, você está lidando melhor com a internet hoje? Prega, nunca vou esquecer que você foi meu grande incentivador. O dia que eu vim, aquela vez que eu vim aqui, aliás, o programa, eu quero dizer aqui, o Meia Hora começou por causa do papo na rede, bicho. Eu vim aqui e a gente foi almoçar depois, o João começou, pô, vamos fazer um programa de vamos. Tá sendo... E o Brega, na época, falou assim, João, você é pouco midiático, nunca vou esquecer disso. Você precisa aparecer mais na mídia. Eu falei, eu acho que sim, cara, eu não tô muito habituado com isso. Agora, hoje para mim, é fundamental, né? Eu tô com uma plataforma de ensino de violão. Mas a minha pergunta nem era para lembrar disso, assim, que eu me lembro dessa época e aparentava uma dificuldade com isso. E nós todos, né, da nossa, até mais da minha geração, quando fala da internet, às vezes ainda fala com certo... né? Não, que nem se ela é um mundo, né? Ela é um mundo. Então, a internet ainda. Eu vou ficar com. Agora eu vou aqui lembrar do Caio. O Caio falou uma coisa interessante sobre a internet. Como tudo que o homem criou, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, assim, eu acho que a internet é uma ferramenta maravilhosa, até para desgraça. Mas, assim, os caras planejam ataques, a bomba pela internet. Os caras mostram como é que faz uma bomba. Mas, né? assim, tem presidente que governa pelo Twitter, né? Que nem o Trump, né? Você viu? O cara governa o mundo pelo Twitter. Governa pela Quando ele internet. não fala com ele, Fica dando recado pro mundo todo pelo mas, Twitter. Assim, a minha pergunta é assim, Em o relação- retorno Sim. hoje que a internet te dá, Fantástico. ela te agrada, tem sido bom? Muito. A gente, é aquela história, né, Brega? Você sabe disso. A internet é um bom lugar, com todo respeito, para o cara mostrar o traseiro, mas não mostrar a cara, né? Tem muita gente lá que são ilustres anônimos, né? Que o sujeito vai e fala o que ele quer, não sabe quem é, você não sabe. Ele pode ser qualquer coisa, a gente pode ser qualquer coisa na internet. Sim. Mas o desafio é ser a gente mesmo, né? Ser o que a gente é, né? Então, eu acho que assim... Para mim tem sido bom, eu não tenho o que dizer não, cara. Eu acho que a internet, inclusive, ela diminui os espaços. O que aconteceu, por exemplo, até o Choi, acho que não sabe disso para falar agora. As pessoas, quando eu vou tocar por aí, muita gente fala, cara, parece que eu te conheço há tanto tempo, que eu assisto todos os programas lá, Meia Hora, assisto o Papo na Rede, assisto. Então eu acompanho, parece que eu te conheço já. Isso diminui muito a distância de a gente com as pessoas. Legal. Então, eu sei que você é um cara cuidadoso, o Fernando também. Você tem 3 perfis no Face, bicho, porque não cabe todo mundo num só. Então é complicado. E você tem que dar conta. Agora deu dar conta, Esse né? é o Brega. Ô, João, o que é que você tem no colo? Um violão? Então vamos pôr ele pra funcionar. Vamos botar cara. ele pra funcionar. O que eu vou tocar aqui? O que você quiser. O que eu quiser, bicho, o que eu vou fazer aqui? Vamos tocar essa daqui, vai. Vou tocar essa aqui que é linda, essa música é uma Beatriz. Acho que vou ter que desafinar. Pô, é duro tocar violão depois que você for um programa Caimã, né? Mas... Vamos lá. Vou começar aqui que é melhor.
errado, hein, gente? Mas tudo bem. É um arranjo meio João Alexandrístico em cima do Marco Pereira, que é um violonista brasileiro muito bom. João, como que é a sua rotina como músico? Cara, eu diria pra você que hoje eu quase não pego instrumento em casa, é muito difícil. Assim. Eu pego quando eu vou gravar, tá? Parece que eu tô querendo me mostrar, não é não. Não faça como eu, pegue o instrumento em casa, estude. Porque assim, como eu toco sempre as mesmas coisas quando eu vou tocar, dificilmente eu faço música instrumental, eu toco, me acompanho muito, né? Eu já falo isso sem nenhuma falsa modéstia, eu não me acho nem violonista e nem cantor. Eu sou um tocador de violão e um cantador, né? Sim. E eu tento fazer disso o melhor que eu posso para que isso soe bem no ouvido das pessoas. Né? Porque um cantor é um cara que tem técnica, estudou, um violonista é um cara que estudou. Eu aprendi sozinho também e muito do que eu adaptei foi pegando uma coisa daqui e dali. Né? Eu sempre falo que o autodidata é um marqueteiro sem vergonha, né? Não existe isso. Alguém te ensinou alguma coisa. Né? E você está compondo? Não, eu parei de compor já faz um tempo, Brega. Deus tem me dado a graça de viver do que eu compus há 15, 20 anos atrás. Que ainda soa moderno. Quando acontecem esses movimentos de rua, eu viro Nostradamus, né? Já dizia João Alexandre. É que o país está tão ruim há tanto tempo que eu me sinto o profeta da desgraça, né? Mas eu tô atento, eu me recomponho, vamos dizer assim, eu pego as minhas coisas e... Mas assim, por que você não tem composto? Eu acho que é um pouco de desânimo pelo trabalho que você tem de composição, você tem uma veia extraordinária e eu acho que a palavra é a seguinte: eu fiquei muito chato comigo mesmo, assim. De não querer fazer qualquer coisa, né? Eu tenho composto pouco, assim, a conta gotas e quase nada, mas assim, para ficar contente com uma música que você faz, o próprio músico é meio chato. E eu acho que eu estou numa fase muito chata já faz muitos anos. Você não tem ninguém que encomendou? Não. Eu acho que se eu pegar o violão e você quiser compor, eu componho, mas assim, é duro você fazer uma coisa que você sabe que depois, tô fazendo porque alguém pediu, não é uma coisa... Sim. Mas, cara, eu tenho me recomposto, isso é que eu posso dizer. Eu pego as minhas próprias coisas e faço de outro jeito, isso acho que é o trunfo que Deus me deu no fim das contas para poder administrar essa minha lacuna de poder me recompor, né? Entendi. Aliás, o último samba que eu fiz fala sobre o caminho da graça, que é um samba que eu acho que ninguém conhece ainda. Quem poderá dizer que não? Só Deus é quem pode traçar os caminhos do meu coração. Quem poderá dizer que sim? Só Ele é quem sabe o que vai dentro de mim. É meio Paulinho da Viola. Quem poderá dizer que não? Só Deus é quem pode traçar os caminhos do meu coração. Quem poderá dizer que sim? Só Ele é quem sabe o que vai dentro de mim. Não quero mais me esconder. Tem a internet, né? Pois tenho muito a dizer. Não é porque muita gente nem sabe quem sou que deixei de existir. Lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus e luz pro meu caminho. Mesmo andando no deserto, eu não ando sozinho. Quem poderá dizer que não? Só Deus é quem pode traçar os caminhos do meu coração. Quem poderá dizer que sim? Só Ele é quem sabe o que vai dentro de mim. Depois já que o negócio é viver, deixo a vida me levar. Há muito tempo aprendi que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. No seu perdão eu encontro o caminho da graça que me fortalece. Dentro do meu coração a esperança só cresce. E aí termina. Quem poderá dizer que não?
de traçar os caminhos do meu coração. Quem poderá dizer que sim? Só ele é quem sabe o que vai, ele é quem sabe o que vai, ele é quem sabe o que vai dentro de mim. Essa foi a última samba que eu fiz assim há faz tempo. E tem tudo a ver, né, bicho? Tudo a ver. Ó, deixa eu ler umas mensagens que chegaram aqui. Ó, a Bruna, Aí, gente, tem música aí. Bruna Hidalgo de Sorocaba, obrigado por esse momento inenarrável. Inenarrável, Isso aí, olha. Inenarrável. Eu gostei da Maravilha. palavra, Bruna. Marina, lá da Holanda de novo. João, hoje vocês estão vivendo uma tensão política grande Sim. aí no Brasil, a Marina morando na Holanda. Foi nesse contexto que você cantou a música Pra Cima Brasil? Em 94, mais ou menos. Foi, o Collor tinha acabado de ser Impeachado. impeachado. Desceu a rampa. Eu sempre falo que você Escorregou. subiu, né? Escorregou na rampa. Na época ele escorregou na rampa do Não, Você sabe que não, imagem que. Sabe a imagem que eu tenho? Vocês devem ter na cabeça também. A pedância com que ele Isso. desceu aquela rampa, você lembra? Isso. Com a Nossa, cabeça erguida, assim como se ele fizesse, né, bicho? se Eu ele nunca fosse esqueço uma disso. soberba, É que isso que acho que incomoda mais o brasileiro. A Marina, né? É, a Marina. o que incomoda mais a gente é essa pedância que a classe política carrega, né? Eu lembro de um cara que deu certo no projeto uma vez, ele começou a cantar tudo está no seu lugar, graças a bicho, o cara era um negócio horrível lá, uma votação horrível, e o cara tira sarro, aquela deputada dançando, lembra aquela que dançou também? lembro. Rapaz, esse tipo de comportamento circense, no mau sentido, porque os artistas de circo são fantásticos e fazem um benefício danado para a alma, ao contrário dessas múmias paralíticas que estão na política, é isso que incomoda a gente. É você zoar de um assunto sério, sem um processo, sabe? Isso aqui, acho que. Então a gente está num momento muito crucial, né? A gente está vendo um ex-presidente que foi preso. E eu comentei com a minha esposa na época, eu falei, olha, nem que o Gilmar o solte, ele tem que ir preso para que haja um voto de confiança com a justiça brasileira, com o legislativo, com o executivo, com o judiciário, porque senão a gente está começando a perder a estribeira desse país. A gente já se sente meio assim num país sem ninguém, né? A Marina lembrou, enquanto você cantava, eu estava lembrando dessa música, né? Porque acho ela até, para um momento como esse, um canto de esperança, que é o que é a nossa bandeira, sobretudo, né? A esperança, né? Que nada e ninguém nos roube a esperança. Exatamente. E olha, eu não estou falando aqui de partido de esquerda, direita, só estou falando que para as coisas funcionarem, elas têm que funcionar. Esse é o resumo da. Né? Se não funcionar, a gente está num país sem ninguém. Né? Então eu acho assim que foi feito o que tem que ser feito, e alguns chamam de golpe, outros chamam de, sei lá. Eu só acho que se os nossos governantes não mostrarem respeito naquilo que fazem e honradez, que é o que chamam de honradez. Sabe, todo mundo tem direito de defesa, todo mundo tem como se defender. E assim, ninguém está sendo condenado, né, de uma maneira. E mais um ano como este, assim, a gente ter muito critério, muito bom senso na hora de escolher aqueles que são nossos representantes, porque é o tipo de gente que a gente coloca lá que faz o tipo de política que a gente não quer. Então, é o tipo de gente que a gente coloca que pode. Maquiavel falava isso. Tom. Cada povo. Eu estou usando isso em relação à música, mas a frase é do Maquiavel. Cada povo tem o governo que merece. Porque é a gente que vota. Ô, João, vou te fazer uma pergunta que não vai ter um cunho político. Mas você termina com essa, Fernando? Não, vamos fazer a saideira Vamos fazer uma outra do Brasil? Uma outra que até porque eu acho que além de um lance assim da esperança, eu acho que ela tem um sentido profético, no melhor sentido da palavra, que é esse chamado para olhar para cima, né? Esse chamado para cima. Mas qual que é o sentimento que você tem, João? Não é uma opinião política. Estou falando de sentimento. Como brasileiro, olhando para frente, você tá com seu filho, você tem um neto, sei que tá vindo outro aí pela frente. Então, assim, qual é o que tá aí dentro? Não estou falando de ideologia, nada, do seu coração. Você que fez essa música já há 24 anos. Nossa, cara, naquela época era um sentimento bem diferente. Embora eu diria pra você que eu era muito menino, né, cara? Naquela época eu tinha aquele sentimento de querer, tipo, eu preciso falar alguma coisa. Sempre as minhas músicas são movidas por uma inquietude, assim. Né? Eu tenho uma inquietude que faz as minhas músicas virarem o que elas viram. Não é para aparecer, nada disso. Eu tento descontar nas músicas a minha inquietude. Como todo artista tenta descontar na sua arte aquilo que ele sente. Mas
Hoje, mais maduro, assim, avô, já é tudo mais vendo a família e como tá, como as coisas estão no mundo, não é só no Brasil, mas é mundo afora. Sim. Né? A gente está vivendo uma crise nacional, é mundial. Uhum. Então você vê hoje pessoas frias, você vê essa guerra da Síria, aquelas crianças, aquele negócio todo. Eu tenho comigo um sentimento de pai, assim, de paternalismo, assim, com o Brasil. Uhum. Eu acho que a gente tem um país inigualável, né, de culturas diversas. Você tem aqui uma antropofagia de raças, né? Uma raça digere a outra, japonês casado com negro, português casado com japonês, índio casado com mulato. A gente tem um país rico em termos de cultura, né? O Brasil tem uma musicalidade fantástica. Natural, né? Natural, assim, que a gente não vê em outros lugares, né? O Brasil tem um coração, o brasileiro tem um coração bom, apesar de tudo, eu acho que muito da maldade que ocorre no mundo é reflexo um pouco de cima para baixo também. O sujeito fica indignado em ver um cara ganhando milhões, sendo um picareta, e ele tendo que trabalhar feito um condenado para poder ganhar o seu dinheiro do dia a dia. Mas ao mesmo tempo você vê um cara devolvendo uma mala no aeroporto com $25 mil que ele achou e que não são deles, e com alegria. Então eu falo assim, cara, eu não posso desacreditar da honestidade. Eu vou cair naquilo de C.S. Lewis, né? O homem nasce bom. Eu acho que ele não é mau. A maldade, a inteligência, né? A inteligência é algo bom ou ruim? Ou em si? Você fala assim, é bom, mas você já viu algum bandido burro? Normalmente quando o cara planeja um assalto a um banco, ele é muito inteligente. Ele sabe a hora de entrar, de sair. Ele usou aquilo que foi dado de bom para fazer o mal. Sim. Então eu não posso descrer do Brasil. Eu acho, sim, a única coisa que eu acho é que tem hora que eu me sinto como todo brasileiro, numa terra de ninguém, sem dono. Não sei vocês. Tem hora que eu me sinto. Então eu torci muito para que esse processo funcionasse, porque a questão não é só de um cara ser solto ou não ser solto, é que tudo que foi feito antes dele iria por água abaixo se também não acontecesse isso. Tirando aqui os motivos pelos quais o ex-presidente foi preso, mas eu acho que a gente precisa de um pouco de respaldo e de respeito com as forças designadas, com as coisas que estão aí. E protestar contra isso é válido. Eu acho que é válido também se levantar o braço quando a coisa está errada. Mas ao mesmo tempo, como cristão, eu tenho que entender que eu não quero nem ser presbiteriano, nem batista, nem nada disso, mas eu tenho que entender que nada, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que Deus permita. No meu caso, Deus tem permitido bastante. Mas eu oro para que esse país, independente de esquerda ou direita, né? O Diego Mainardi fala que ele não tem esquerda e direita aqui, tem um bando de bandidos se juntando para roubar a gente, né? Que esse país tenha respeito próprio, tenha autoestima. Porque a autoestima do brasileiro não é de hoje que está ruim, né? Por isso que eu falo, minhas músicas não é que elas são atuais, elas são antigas porque o Brasil está ruim faz tempo, cara. E é ruim, cara, pensar assim, né? Que desde 94 eu canto isso, eu gostaria que isso já não fizesse tanto sucesso, se é que você me entende. Gostaria que essa música fosse passada, né? Teve uns caras que brigaram comigo, cada vez mais cresce a fome. O Brasil saiu do mapa da fome, né? Não é mais o mapa da fome, pelo menos na teoria. Mas ainda a fome e sede de justiça. Há uma fome, né? Tá aí, cara. Você enxerga com esse cunho poético. Há uma sede. Justamente. Né? E o homem, todo homem, tem uma outra música que fala da fome. Todo homem sem Deus não tem vez, é um escravo da fome mais. Cara. A fome é nossa, não é só de comida, é de justiça, fome e sede de justiça. E as bem-aventuranças tem esse verso, né, Fernando? Sim. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, cara, independente do que rola, do que não rola, o brasileiro precisa se enxergar nesse governo, ele precisa se identificar com isso. Ele precisa entender que ele está num país onde a justiça é feita, é cumprida, onde as leis são cumpridas. Eu acho que tem que haver uma mudança radical na legislação. Para que produza paz. Exatamente. Como diz Isaías. Né? Para o judeu, por exemplo, só há paz se existe justiça. O fruto da justiça Você sabe, né? Que o judeu só há paz se existe. Como tem muita injustiça nesse país, quer dizer, muitos com pouco e poucos com muito. Mas é a fala do profeta Isaías, João. Difícil. Não há a paz é fruto da justiça. E no Brasil podia cantar essa aí aqui, ó. Mas qual que e os céus destilem orvalhos. Isaías aqui. E as nuvens sobre nós chovam justiça. Isso aí é lindo, quer dizer. Que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Ai do homem que com Deus contende, compra brigas com o Criador, fala coisas de que não entende, caco em meio aos cacos não compreende, sua vida
sem ter afronta ao Deus Senhor. Que os céus destinem o orvalho e as nuvens sobre nós chovam justiça. Que a terra se abra e deixe nascer a salvação. Olha Isaías, ó. Ai de quem oprime ao semelhante, campos, terras junta para si, casas, bens e vestes elegantes, caco em meio aos cacos, quem garante que a ira lá do céu retarde em vir? Isaías, bicho, eu sou o João, Isaías. Que o céu destile o orvalho, se eu não me engano isso aqui é Réder e Guilherme, né? E as nuvens sobre nós chovam justiça. Que é a minha oração, mano. Que a terra se abra e deixe nascer a salvação. E ele termina: assim diz o Senhor, o Criador. Assim diz o Senhor, o Redentor. Assim diz o Senhor, o reto juiz. Amém. Obrigado, João. Cara, eu que agradeço esse papo. Obrigado. Que hajam outros mais como esse, que é uma delícia. Outro, passa rápido. Bem-vindo. Pessoal que mandou os e-mails, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, gente. Aí. Dani, um abraço pra você. Obrigado, Daniel. Obrigado. Muito bem. Beijo. Tchau. Valeu.